Olá, bom dia a todos. Vamos dar início a mais um webinar da Intertalks. O nosso tema de hoje é gestão do risco químico. Para quem não me conhece, eu sou Tatiane Moretti, gerente da área de avaliação e comunicação de perigo da Intertalks. Pessoal, meu nome é Luísa, eu sou líder da implementação do DHS da INS 26. Oi, gente, eu sou a Mariana, gerente de assuntos regulatórios da Intertalks. Pessoal, bom dia, sou o Henrique, gerente de meio ambiente da Intertalks. Bom, pessoal, vamos começar o nosso conteúdo, o nosso webinar. As dúvidas que vocês tiverem, vocês podem deixar no chat que nós vamos responder no final. Para dar início, nós vamos contextualizar e passar o conceito do risco químico para que a gente consiga entender a perfeita gestão do risco químico. O risco químico, ele é a probabilidade de ocorrer um efeito adverso à saúde humana, no nosso caso, o colaborador, e ao meio ambiente, decorrendo sempre de uma exposição a um agente químico. O agente químico, ele nada mais é do que uma substância ou uma mistura de substâncias que a gente conhece como produto químico. Então, para que a gente feche o nosso conceito, para que exista um risco químico, deve existir um agente químico perigoso, então esse produto químico tem que ter um perigo, e tem que ocorrer a exposição a esse agente químico, tá? A exposição é sempre baseada na intensidade, na duração e na frequência. Vamos falar um pouquinho agora do risco químico nas empresas, que é o nosso foco. Atualmente, existem mais de 160 milhões de substâncias químicas registradas, tá? As substâncias químicas são usadas frequentemente no nosso dia a dia, né? Em todos, utilizamos na nossa casa, utilizamos no nosso trabalho, né? E nas empresas, são utilizadas comumente nas indústrias químicas, nos laboratórios, nas indústrias de cosméticos, de medicamentos, na agricultura, na indústria de alimentos, entre outros. E geralmente o risco químico nas empresas ele vai estar relacionado com a produção, com a armazenagem, com o transporte, manuseio, uso e descarte de produtos químicos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a gestão do risco químico, sobre a sua importância, né? E sobre o que é a gestão do risco químico. Então, a gestão do risco químico, ela visa garantir a segurança e o controle do produto químico, né? Dos produtos químicos, durante toda a etapa do ciclo de vida, desde a entrada na planta da empresa até o final da cadeia, tá? Dependendo do tipo de indústria, né, do tipo da empresa, o final da cadeia pode ser um produto final ou um resíduo químico. E a gestão do risco químico, né, é fundamental para promover a saúde, a segurança e a proteção ao ser humano e ao meio ambiente, né, e garantir também que os produtos eles sejam desenvolvidos, né, produzidos, manipulados, né, com segurança e em conformidade com os requisitos legais. E de suma importância, né, para identificar, monitorar e controlar o risco químico e toxicológico. As principais etapas, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as principais etapas da gestão do risco químico. Estão divididas entre avaliação do risco químico e requisitos legais. Não é a etapa mais importante, né? Mas é o nosso foco aqui, porque é a etapa que vai guiar toda a nossa gestão e que vai dar subsídios, né, para que a gente atinja o nosso objetivo. Mas também temos que levar em conta a etapa de implementação, de manutenção e de monitoramento. Bom, então agora nós vamos falar um pouquinho, né, dessas etapas de implementação, manutenção e monitoramento. Então, para que a gente consiga implementar a gestão do risco químico na nossa empresa,
é preciso uma equipe multidisciplinar. Como a gente já falou, a gestão do risco químico envolve várias áreas da empresa. Então, vai envolver a saúde humana, vai envolver meio ambiente, e no decorrer do webinar vocês vão verificar a necessidade, né, dessa equipe multidisciplinar. Então, sem ela, vai ficar bem difícil a gente conseguir implementar essa gestão, tá? E para implementar, nós vamos precisar de um plano de ação, né, para que a gente consiga tratar as não conformidades que a gente identificou na nossa primeira etapa, na avaliação do risco, e a implementação de procedimentos operacionais para que a gente trate as não conformidades e para que tudo ocorra dentro da nossa gestão do risco químico. Na etapa de manutenção, então a gente vai avaliar os novos riscos que surgem, né? Então as empresas a todo momento implementam novos processos, utilizam novos produtos, então nós temos que sempre estar avaliando, né, esses novos riscos e revisando os novos procedimentos. E o monitoramento, por fim, né, é uma etapa constante, então a gente não é porque implementamos uma gestão que vamos finalizar esse processo, então o monitoramento é uma etapa constante, né, onde a gente monitora todas as ações implementadas, tanto na implementação inicial quanto as ações da manutenção. Bom, então, como eu falei, nós vamos dar mais ênfase nesse webinar na primeira fase, né, da gestão do risco químico, que é a avaliação do risco químico e requisitos gerais, tá? Requisitos legais, por ser a etapa que vai nortear toda a nossa gestão. A avaliação do risco químico, né, e os requisitos legais vai avaliar as condutas e os procedimentos com base nas legislações existentes, né, e mapeando todo o ciclo de vida do produto químico. Nós vamos mapear e avaliar normas regulamentadoras, normas técnicas da ABNT e normas técnicas locais. Vamos avaliar a implementação do GHS. Vamos avaliar como está sendo feito o armazenamento, o transporte dos produtos químicos. Vamos avaliar também a percepção do risco químico dos colaboradores, os requisitos regulatórios e os requisitos ambientais. Agora, a Luísa vai passar para vocês essa parte de aplicação normativa, implementação do GHS, avaliação de transporte e a avaliação do armazenamento. Oi, pessoal. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a aplicação normativa, né, das normas regulamentadoras, das normas técnicas da ABNT e as normas técnicas locais. Começando um pouco sobre as normas regulamentadoras e normas técnicas, é importante que seja feita a avaliação da conformidade legal dos processos envolvendo produtos, tanto com as normas regulamentadoras, né, as famosas NRs, que são da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, que faz parte do Ministério da Economia, e também as normas técnicas da ABNT ou as equivalentes normas técnicas locais. Aqui a gente traz alguns exemplos, né, dessas normas que são importantes para a gestão do risco químico, que são a NR6, que determina os equipamentos de proteção individual, a NR7, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO, a NR15, do laudo de insalubridade, a NR16, do laudo de periculosidade, a Instrução Técnica 16, do Plano de Emergência contra Incêndio, a ABNT NBR 16.291, que determina os requisitos gerais para chuveiros e lava-óleos de emergência, entre outras, né? Então, como a gente falou, essas são algumas das que têm que ser avaliadas para a gestão do risco químico. Quanto à avaliação e implementação do GHS, a gente tem a NR26, que é a norma regulamentadora que implementa o GHS no Brasil.
Ela vai estabelecer os requisitos para sinalização de segurança, como a classificação de produtos químicos, né, a classificação de HS, a rotulagem preventiva, também rotulagem de HS, a ficha de informações de segurança de produtos químicos, conhecida como FISPIC, as cores de segurança para serem utilizadas no local de trabalho, e também prevê requisitos para o treinamento dos colaboradores para a compreensão da rotulagem preventiva e da FISPIC. Na NR26, ela fala que essa classificação, a formação da ficha de emergência, da ficha de informação segurança, rotulagem preventiva, deve ser feita conforme norma técnica oficial vigente. Hoje, a que temos oficial no Brasil é a BNT-NBR 14.725. A 14725 ela é dividida em 4 partes. Então, para cada parte de avaliação, a gente vai utilizar uma dessas partes. Então, na implementação do GHS, é importante que seja feita uma avaliação da adoção do sistema de classificação de GHS do produto químico, que deve ser feita com base na classificação da parte 2, então a parte 2 que traz todos os requisitos para a classificação do produto. Também é importante que seja feita a avaliação dos documentos de segurança, então tanto o FISPIC quanto o rótulo. A FISPIC a gente vai utilizar a parte 4 e o rótulo a gente vai utilizar a parte 3. Então, esses documentos eles devem estar em conformidade com essas partes da norma. E também é importante que seja feita a avaliação da comunicação de perigo quanto às cores de segurança, né, que a NR26 também prevê, que tem que ser feita conforme norma oficial vigente, e a norma oficial que temos para as cores de segurança é a 7195. Trazendo um pouquinho sobre essa parte da classificação de HS, a gente tem os perigos separados em 3 tipos, né? Então, perigos físicos, à saúde e ao meio ambiente. Os perigos físicos, eles têm 16 classes de perigos, né? Que tem que ser consultados lá na parte 2 da norma, quais são os critérios para a classificação dos produtos nessas categorias de perigo. Os perigos à saúde, a gente tem 13 classes diferentes de perigo, então lá também tem os critérios, né, para enquadrar o produto como perigoso ou não para uma dessas classes de perigo. E os perigos ao meio ambiente, nós temos esses 3 aqui, que também tem lá, nessa parte 2, todos os critérios para a classificação dos produtos. Da rotulagem, a gente trouxe um exemplo de um rótulo de produto químico perigoso, né, conforme a parte 3 da norma. Então, todas as informações que são obrigatórias terem lá no rótulo preventivo. Então, os dados da empresa, o nome do produto químico, né, o nome do produto, né, a identificação dele, a composição dos ingredientes que contribuem para o perigo, frases de perigo, né, da classificação do produto, as frases de precaução que são pertinentes aos perigos classificados, né, a palavra de advertência, os pictogramas que são aplicáveis aos perigos desse produto e a frase de onde encontrar a FISPIC desse produto, né, em caso de maiores informações. Então, esse aqui é um exemplo de todas as informações que a gente precisa ter no rótulo perigoso de acordo com a 14725. A gente também trouxe aqui o rótulo preventivo, né, de um produto não perigoso. Então, quais são as informações que a gente precisa ter? Então, um rótulo de produto químico que não é perigoso, ele também tem algumas informações obrigatórias nele. Então, a identificação do produto, né? Essa frase de que o produto químico não é classificado como perigoso de acordo com a norma. E se tiver, recomendações de precaução também devem ser adicionadas nesse rótulo. A gente também trouxe aqui a carinha, né, da FISPIC, então essa aqui é a primeira página dela, então a FISPIC é um documento que é composto por 16 seções, que tem informações multidisciplinares, né, então como a Tatiane comentou, toda essa parte de gestão do risco químico é feito por uma equipe, tem que ser feito, né, por uma equipe multidisciplinar. A gente tem informações que são pertinentes para diversas áreas, né, da indústria, então a pessoal de segurança e saúde ocupacional, pessoal toxicologista, né? Então a gente tem diversas informações aqui separadas nessas 16 seções do documento.
Agora falando um pouquinho sobre a avaliação do armazenamento, né, o que a gente precisa ter para uma gestão do risco químico. É importante que seja feita uma avaliação das instalações físicas dos armazéns, depósitos, produtos e também dos requisitos e boas práticas para armazenamento seguro. Então deve ser avaliadas as exigências de construção, as exigências de controle, sinalização de segurança, né, que nem a gente já comentou agora há pouco, a compatibilidade dos produtos armazenados, deve ser feita também a segregação desses produtos, né, e a avaliação dos produtos controlados pela Polícia Civil Federal e pelo Exército, então, para um armazenamento seguro também desses produtos, e as condições de armazenamento deles. Do armazenamento, né, então, a gente não deve armazenar esses produtos por ordem alfabética ou por essa caixa cabe aqui, né, tem que ser sempre feito uma separação pelos grupos quimicamente compatíveis. Então, o que é uma incompatibilidade química, né? Qualquer risco potencial entre dois ou mais produtos de ocorrer explosão, desprendimento de chama ou calor, formação de gases, vapores, misturas ou compostos perigosos ou alterar as características físicas ou químicas de qualquer um dos produtos. Então, esses produtos que tiverem qualquer tipo de incompatibilidade, eles não podem ser armazenados juntos. Então, cada produto deve ser analisado, né, quanto aos seus perigos, suas propriedades, as suas incompatibilidades, para que seja feita uma identificação na segregação. Também é importante que se atente também a informações específicas de alguns produtos. Então, tem um documento muito importante, né, para esse armazenamento seguro consultando a FISP, que lá a gente encontra informações sobre as incompatibilidades, se o produto também tem uma temperatura de armazenamento específico, todas essas informações a gente encontra na FISP do produto. A gente trouxe aqui um modelinho de matriz de incompatibilidade. A gente, infelizmente, não existe um modelo pronto a ser seguido, né, que qualquer empresa pode utilizar, porque é específico aos produtos que tem na empresa, e ela também é uma planilha muito dinâmica, porque ela vai depender dos produtos que forem entrando, né, novos produtos que forem sendo adquiridos. Então, aqui na Intertox a gente já elaborou uma matriz de compatibilidade em que a gente faz o cruzamento dessas informações e quais são os produtos, né, que não podem ser armazenados no mesmo ambiente. Então, por exemplo, aqui um produto A, esse produto A ele não pode ser armazenado no mesmo local desse produto C, desse produto H, mas ele pode estar no mesmo local que o produto B, D, E, F, G. Então, mais ou menos como funcionaria uma matriz de incompatibilidade, que é uma forma de você também conseguir visualizar de uma forma prática e visual, né, os seus produtos e o que não pode ser armazenado junto. Indo para a área de transporte, né, então o que é necessário na avaliação para a gestão do risco químico? A gente tem como resolução, né, de transporte no Brasil a 5947 da NTT. Então, é importante que seja feita uma avaliação dessa resolução quanto à classificação de perigo dos produtos, né? Então, se ele tem algum número ONU específico para ele. Se o produto está sendo transportado em quantidade limitada, então lá na resolução tem todos os critérios para ver se o seu produto está em quantidade limitada por veículo, por embalagem, então tem todas as informações lá, né? Também tem que ser avaliadas as disposições relativas à embalagem, procedimentos de expedição, procedimento de identificação dos volumes, sinalização dos veículos e dos equipamentos de transporte, e também quais as documentações necessárias para o transporte seguro desses produtos, né? Então, o documento para transporte de produtos perigosos, declaração do expedidor, ficha de emergência, checklist, entre outros documentos que podem ser necessários. Falando um pouco sobre normas da ABNT, né, que são pertinentes no transporte, a gente tem que ter as seguintes normas, né, a avaliação das seguintes normas. Então, a 7.500, que é para identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento dos produtos durante o transporte. A 9735, que prevê o conjunto de equipamentos para emergência no transporte terrestre de produtos perigosos. E a 14619, que prevê a incompatibilidade
química durante o transporte, né? Então lá tem os requisitos para ver se os produtos são incompatíveis ou não para serem transportados no mesmo caminhão. O transporte ele também possui uma classificação específica dele, é um pouquinho diferente do GHS, então aqui a gente tem 9 classes de riscos que você deve ver se o seu produto se enquadra nelas, né? Os perigos aqui são mais agudos, vamos dizer assim, né? Então eles não contemplam todos os perigos que são para o GHS. Por exemplo, um produto que seja carcinogênico, né? Que é classificado para perigo no GHS. Aqui para o transporte, se ele só tivesse perigo, ele não se enquadra em nenhuma dessas classes de risco que temos pré-estabelecidas. Além das classes de risco, né, se o seu produto ele for classificado na classe 1, 2, 7 ou na subclasse 5.2, 6.2, ou se ele for da subclasse 4.1, mas não for uma substância autorreagente, ele ainda também tem que ser enquadrado em um dos grupos de embalagem. Então, a gente tem 3 grupos de embalagem, que vai de um produto que apresenta alto risco, né, que é o grupo de embalagem 1, a um de médio risco, que é a embalagem 2, e o de baixo risco, que é um grupo de embalagem 3. Então, lá na resolução também tem todos os critérios para você estabelecer se o seu produto se enquadra nesses grupos de embalagem. Aqui a gente também trouxe a ficha de emergência. A ficha de emergência, ela tem sido um ponto de bastante dúvida, né? Muita gente tem se questionado se ainda precisa do transporte, porque nas últimas atualizações da resolução da NTT, ela deixou de ser um documento obrigatório. Ela deixou de ser realmente, porém ela ainda é um documento muito importante, porque durante o transporte, caso ocorra alguma situação de emergência, ainda é obrigatório que seja passado para o pessoal da emergência as informações, né, sobre o produto para serem utilizados nesses casos de emergência, e se você não tiver esse documento, você dificilmente vai conseguir ter acesso a essas informações, então ainda ele é um documento que vai te garantir. O lado bom é que ele deixa de ter aquela obrigatoriedade das faixas, o tamanho certinho, né, que tinha tudo delimitado pela 7.503. Então, todas as obrigatoriedades você começa a fica um pouco mais flexível, né, da forma que está, mas ele ainda é um documento muito importante de ser usado no transporte. A gente deu um enfoque maior no transporte terrestre, né, porque ele é o que tem mais uso no Brasil, né? A gente usa bastante as rodovias, porém a gente também tem que se atentar aos outros modais de transporte. Então, por exemplo, no transporte aéreo, caso você faça esse tipo de transporte dos seus produtos, é importante que também sejam avaliadas as resoluções da ANAC, né? Aos órgãos também internacionais, a Organização da Aviação Civil Internacional, a IATA também. Então, é importante que sejam avaliados essas resoluções também para o transporte aéreo. Já para o transporte rodoviário, também é importante que seja consultado, né, o DPC, que é a Diretoria de Portos e Costas e Transporte em Águas Brasileiras, as normas de autoridade marítima e também as organizações marítimas internacionais. Quando a gente fala também da gestão do risco químico, é importante que seja feita uma avaliação dos colaboradores para a percepção do risco químico, né, dos funcionários, se eles conseguem identificar aqueles perigos, né, se eles conseguem entender o que está sendo passado na comunicação. Então, é importante que seja feita uma entrevista com seus colaboradores, né, para ver a compreensão deles quanto à relação aos riscos químicos, o conhecimento em relação ao manuseio seguro de produtos químicos. Então, se eles sabem a forma correta de manusear aqueles produtos, aonde eles encontram essas informações, se eles têm a compreensão da rotulagem preventiva e da FISPIC, então, saber se o seu colaborador ele consegue entender quais são aquelas informações que estão no rótulo, né? Se ele consegue ver aquele pictograma e entender quais são os perigos relacionados a ele. Então, é importante que seja feita essa avaliação para que seja utilizada também em situações de emergência com produto químico. Então, a própria NR26, ela prevê que deve ser feito um treinamento, né, com os colaboradores para a compreensão dessa comunicação
Então, a gente sempre orienta que seja feita primeiro uma entrevista com seus colaboradores, entender quais são as principais falhas, né, no conhecimento, para ter um enfoque melhor nesse treinamento e depois a periodicidade, né, das informações. Agora a gente vai passar para a Mariana, que ela vai falar um pouco sobre a avaliação regulatória, né, na gestão do risco químico. Bom, pessoal, agora eu vou falar sobre a etapa de dentro da gestão do risco químico, onde a gente faz toda a classificação e avaliação dos produtos químicos da empresa, com foco nos controlados e nos regulados. Aqui eu trouxe os conceitos para vocês de produto químico controlado e produto regulado. Para produto químico controlado, a gente entende que são aqueles que podem ser utilizados para usos que não são os propostos, né? Então, desviados mesmo para o uso ilícito, né? O uso na fabricação de drogas, uso para fabricação de armas químicas, etc. Esse tipo de produto aqui no Brasil, ele é controlado pela Polícia Civil a nível estadual, pela Polícia Federal e pelo Exército Brasileiro. Já os produtos regulados, para esse tipo de gestão, a gente entende que são os produtos regulados pela Anvisa e pelo MAPA. A gente tem outros órgãos aqui no Brasil que regulam alguns produtos também, mas que fogem um pouquinho da questão do químico, né? Da avaliação do risco químico, que é o foco aqui desse processo de gestão. No GRQ, então, a gente considera, né, todos esses produtos que são regulados pela Anvisa e os produtos que são regulados pelo Ministério da Agricultura, que são basicamente aqueles produtos que eles apresentam uma aplicação ou eles têm uma natureza específica. Tá? Os produtos regulados pela Anvisa, a gente entende que são todos aqueles que envolvem o interesse à saúde, que por algum motivo eles podem afetar a saúde ou são utilizados para beneficiar a saúde, eles precisam ter aí dados, né, e garantia de segurança e qualidade para que não traga prejuízo à saúde da população dos consumidores. Já os produtos regulados pelo MAPA, eles são aqueles produtos que eles são ou de origem animal, origem agropecuária, ou também destinado ao animal, né, como alimentação animal, os produtos de embelezamento animal, né, que são os produtos de uso veterinário, e aí, quando a gente fala de origem animal, né, origem vegetal, a gente está falando de alguns tipos de alimentos também, por exemplo, os cárneos, os laticínios e algumas bebidas também que envolvem a agricultura, né, como os vinhos, sucos de uva, sucos de laranja, etc. Bom, pessoal, para trabalhar com os produtos controlados e também com os produtos regulados, a gente precisa que as empresas tenham as licenças devidas, né, que são expedidas pelos órgãos responsáveis. Os produtos controlados, eles precisam ser regularizados nos órgãos reguladores, né, que controlam o produto que a empresa vai trabalhar, então, ou na Polícia Civil, ou na Polícia Federal, ou no Exército. Precisa ser feita uma avaliação aí, né, de quais produtos serão objeto aí de atividade dessa empresa, quais atividades serão realizadas, para que a licença seja solicitada da forma correta, tá bom? Os produtos controlados pela Polícia Civil, eles devem atender à legislação estadual. A Polícia Civil, ela tem atuação estadual, né? Então, cada estado tem a sua própria legislação, cada estado tem a sua lista, né? Às vezes coincide um estado com o outro, tem alguns estados que não regulam nenhum produto pela Polícia Civil, não emite licença, tem estado que só emite a licença, mas não regula, não tem uma lista própria. Outros estados consideram as listas da Federal ou do Exército, ou as duas também. Então, precisa consultar direitinho o seu estado, né, a Polícia Civil responsável aí pelo seu estado. Lembrando que a Polícia Civil também tem atuação municipal, né? Então, atende à legislação estadual do estado, mas cada município dentro desse estado tem a sua própria seccional para produto químico controlado. Então, é importante fazer essa avaliação também da região onde a empresa está instalada, para ter certeza de qual seccional a empresa deverá responder, tá bom? Já a Polícia Federal, ela tem uma atuação federal mesmo, então não muda, a legislação ela é federal, todos os estados têm que atender à legislação federal, e o tipo de atuação da Polícia Federal não muda de estado para estado. Ela exige a certificação tanto do cadastro da empresa, como o certificado de licença, né, que envolve aí as atividades e os produtos que serão habilitados para essa empresa.
O Exército Brasileiro também tem atuação federal, então ele possui algumas legislações federais, uma única lista também de produtos federal. Essa lista tem que ser atendida, como todas as outras legislações expedidas pela COLOG, né, que é a do Exército Brasileiro, ela tem que ser atendida por todos os estados da federação. Diferente da Polícia Federal, o Exército ele tem também atuação por municípios. Então, da mesma forma que a Polícia Civil, o Exército Brasileiro ele tem as seccionais responsáveis por cada região do estado. Então, é importante também verificar essa questão, né, na região onde fica a sua empresa, para que você atenda a seccional correta, responsável pela sua região. Voltando um pouquinho aqui na Polícia Civil, ela também emite o certificado de vistoria, que é a licença onde ficam todos os produtos que a empresa está habilitada, né, a trabalhar, e junto com cada produto tem a quantidade máxima que o armazém comportará, tá? Então, a Polícia Civil emite esse certificado, que ele tem uma validade de 3 anos, e emite também os alvarás para funcionamento. Cada alvará tem que ser, cada atividade tem que ter um alvará específico. Então, a empresa pode ter mais de um alvará se tiver mais de uma atividade com produto químico controlado. Diferente da Polícia Civil e do Exército, onde é uma única licença para todas as atividades que a empresa executará. Bom, para os produtos regulados, a gente também precisa das licenças para as empresas ficarem habilitadas a trabalhar com eles. Tanto a Anvisa como o MAPA, elas emitem, né, as licenças para essas empresas, assim como os produtos controlados, mas tanto a Anvisa como o MAPA, elas têm as licenças estaduais, municipais e as licenças federais. Para a Anvisa, a gente precisa emitir a licença sanitária local, que ela é emitida pela Vigilância Sanitária Local do município, e tem a licença federal, né, que é a autorização de funcionamento de empresa, a famosa AF, aí, que é emitida pela Anvisa também. Já no MAPA, a gente tem os registros das empresas, né? Não são chamadas de licenças, mas sim de registros, e o registro ele é feito na Secretaria de Defesa Agropecuária do município. Então, ele emite a SDA, né, que é a Secretaria de Defesa Agropecuária do município, ela emite o registro dessa empresa e a gente precisa notificar o MAPA que essa empresa está registrada. Então, é um único registro, mas ambos os órgãos, né, municipal e federal, precisam estar alinhados aí com essa habilitação. Já os produtos, né, diferente aí dos produtos controlados, os produtos regulados também precisam ter sua regularização junto a esses dois órgãos reguladores. Os produtos que são regulados pela Anvisa, eles têm 3 tipos aí de regulação diferentes, né, a depender do seu risco, da sua classificação, do tipo de produto, tipo de aplicação ao mercado. Eles podem ser ou comunicados, ou notificados, ou registrados. Já os produtos do MAPA, eles podem ser ou cadastrados ou registrados também no Ministério da Agricultura, seguindo esses mesmos critérios. Bom, finalizando a parte dos conceitos de introdução aí que a gente fez, a gente vai falar um pouquinho da avaliação regulatória na prática, né? Como que começa essa avaliação? Ela precisa começar sempre pela avaliação dos produtos que essa empresa vai trabalhar e as atividades que ela pretende atuar. Com essa avaliação, a gente consegue fazer um mapeamento de todas as legislações que vão ser aplicáveis a essa empresa, tanto ao produto quanto ao negócio da empresa, né? Então, o que a empresa vai precisar para ficar habilitada, autorizada a trabalhar com aqueles produtos e o que os produtos precisam diante da legislação para poderem ser comercializados por aquela empresa. Então, assim, quando a gente fala de produto controlado, a gente está falando somente de licenças, mas quando a gente fala de produto regulado, a gente está falando de licenças, né, que é a regularização da empresa, e também do registro ou notificação ou cadastro comunicado do produto, né, que aí seria a regularização do produto. Então, com a avaliação do produto e das atividades, a gente já consegue mapear as legislações que são aplicáveis ao produto e aí, em seguida, a gente consegue identificar quais deles devem ser regularizados, qual tipo de regularização é exigido e qual tipo de licença a empresa vai precisar apresentar. Bom, identificadas as licenças e o tipo de regularização dos nossos produtos e da empresa, a gente já consegue verificar se é necessária alguma obrigação acessória para esse negócio. E se sim, quais são elas? Um exemplo clássico de obrigação acessória são os mapas de controle aí que os controlados devem atender.
Toda essa avaliação regulatória, ela sempre vai ser iniciada pelos produtos, né? Pela avaliação dos produtos, como a gente comentou lá atrás, e essa avaliação vai ser realizada com a formulação completa e a aplicação do produto. Como que a gente faz a avaliação dos produtos, né? Então, entendendo se o produto é controlado ou não, a gente tendo essa resposta, serão necessárias outras informações para a classificação deles dentro dos enquadramentos das legislações. Então, por exemplo, a gente vai precisar do número de registro, da classificação NCM, classificação toxicológica, os dados toxicológicos, classificação de risco, etc. Um exemplo aí no segmento de saneantes, né, é o detergente para lavar louças. Ele é regulado pela Anvisa, então a gente já entende que ele é um produto regulado. E aí o enquadramento ali que eu mencionei anteriormente, ele vai ser enquadrado aí como um saneante, então dentro da categoria de saneantes, e classificado como risco 1. A classificação dos saneantes, ela é feita com base realmente na classificação de risco do produto. Então, se é um produto que não tem um risco tão grande, ele vai ser classificado como risco 1 e muito provavelmente ele não necessite do processo de registro, né? Ele seja um produto notificado. Mas aí tendo uma pequena diferença, por exemplo, um detergente que tem uma função enzimática, ele já passa a ser um produto classificado como risco 2. E aí sim ele vai ter essa necessidade de registro, porque o risco dele é maior, tá certo? Bom, a classificação final do produto também permite que um mapeamento das legislações aplicáveis, bem como todas as obrigações legais. Então, a gente fazendo essa classificação de forma correta, a gente consegue identificar as legislações que são aplicáveis de forma adequada, né, e as obrigações legais que devem ser atendidas. Bom, a partir da avaliação regulatória dos produtos, em conjunto com as atividades pretendidas ou executadas pela empresa, a gente consegue identificar o tipo de licença, se é necessário, né, primeiramente a licença e qual tipo de licença que a gente vai ter que emitir. Então, são avaliados nessa etapa quais as licenças que a empresa possui, qual a validade das licenças ou se tem um protocolo de renovação para a gente acompanhar, se tem qual atividade, né, na verdade, qual atividade permitida que consta nessa licença, quais os produtos relacionados frente à classificação que a gente fez lá no início, né? Então, a avaliação dos produtos frente aos produtos que são relacionados nas licenças e as quantidades permitidas em estoque. Esses dois últimos vai depender bastante do tipo de licença, né? Então, se a gente estiver falando de um produto controlado pelos 3 órgãos, né, de controle, a gente vai precisar dessas informações. Já para a Anvisa, por exemplo, os produtos em si, né, cada produto não aparece na licença, sim no segmento como um todo, né, que são, por exemplo, os saneantes, eles não aparecem o detergente, sim saneantes. Bom, se a empresa não tiver licença, aí aqui a gente vai, nessa etapa a gente vai informar qual a licença que a empresa vai precisar ter. Bom, falando um pouquinho das avaliações das obrigações acessórias, as obrigações acessórias são aqueles requisitos exigidos pelos órgãos reguladores, né, para cumprimento das empresas, quando se tratar de uma atividade ou produto específico. Então, aqui a gente está falando de obrigações que a empresa vai precisar atender, além da legislação, da licença, né, além da habilitação da empresa e habilitação do produto. Nos produtos controlados, a gente tem os mapas de controle, né, que são as obrigações acessórias que devem ser reportadas periodicamente para cada órgão, respeitando o modelo, as orientações e o prazo legal informado em cada legislação. Temos algumas outras, como, por exemplo, a Guia de Tráfego para Transporte, que é expedida pelo Exército Brasileiro. Temos algumas também nos órgãos reguladores, né, então, tanto na Anvisa quanto no Ministério da Agricultura. E elas sempre vão variar, né, de órgão para órgão, elas não precisam obrigatoriamente serem iguais, sempre vai ser um novo atendimento de acordo com o objetivo de fiscalização daquele órgão. Essa avaliação das obrigações acessórias, ela sempre vai ser conduzida por amostragem. Então, serão avaliados alguns mapas, né, algumas obrigações que foram emitidas ali no período, para que a gente consiga ter a noção se a empresa está fazendo da forma correta, se está conduzindo o processo das obrigações de forma adequada ou não. Bom, pessoal, então essa foi um pouquinho aí de como é feita a avaliação regulatória dentro da gestão do risco químico. E agora eu vou passar para o gerente de meio ambiente, o Henrique, para ele falar um pouquinho sobre a avaliação ambiental que é realizada também dentro dessa gestão. Bom, pessoal,
Dando continuidade aqui ao nosso webinar, na questão da avaliação ambiental, a gente sempre precisa observar algumas questões muito importantes para a questão do gerenciamento do risco químico. O gerenciamento do risco químico também vai desde a questão das licenças, então adentrando-se todo o universo das licenças, porque todo o mecanismo de controle implementado por um órgão ambiental tem a sua necessidade do seu cumprimento e a sua exigência legal, e a partir disso também você enxerga na questão dessas exigências, essas tratativas e esses cheques que a gente vai dando, até como um compromisso ambiental. Às vezes a gente pode não enxergar de forma muito adequada, mas, por exemplo, numa licença de operação, quando o órgão ambiental pede, por exemplo, vamos citar aqui a CETESB, ele pede para que você faça aquela avaliação tecnológica. Essa avaliação tecnológica, quando a gente pega para observar, ela faz toda uma avaliação do perímetro a depender do tipo de empreendimento que você está colocando ali no momento. Então, por exemplo, um armazém. Quando você pega um armazém, você vai ter ali algumas medidas, por exemplo, de distância, circunferência e raio de uma possível explosão, até alguns levantamentos, por exemplo, que a Luísa comentou com vocês sobre compatibilidade ou incompatibilidade química de alguns produtos. Então, toda essa parte você precisa fazer esse mapeamento. E quando a gente para observar, muitas vezes a gente fala, esse controle aqui é só o órgão ambiental que está me citando. Mas o que a gente precisa observar é que uma exigência, uma diligência de licença ali, de uma condicionante da licença, o órgão ambiental está em si fomentando a cultura de segurança química dentro da sua empresa. Então, nunca se esqueçam disso, que as exigências das condicionantes a gente sempre tem que observar como algo maior, pertencente a algo maior dentro da nossa empresa, tá? Então, não é exigência aqui do órgão ambiental, não. Vamos pensar dessa forma. Vamos pensar em si como uma cultura de desenvolvimento na questão da segurança química dentro do nosso empreendimento, tá? Então, citando alguns aqui, por exemplo, eu trago aqui, por exemplo, o Cadastro Técnico Federal do IBAMA, que ele traz aqui a questão das avaliações das atividades que foram declaradas pelo empreendimento, tá? Segundo essas fichas de reporte. Então, quando você deve fazer essa avaliação, quando você traz aqui na questão do risco químico, você deve sempre fazer essa avaliação das fichas técnicas desse enquadramento que você tem ali da sua empresa, exatamente para você verificar se a atividade que foi descrita junto à própria empresa está adequada conforme o cadastro técnico. E para a gente poder fazer essa avaliação mais adequada, você tem as fichas técnicas de cada empreendimento, tá? O reporte dessas informações junto ao RAP é muito importante, então principalmente a classificação das informações, tanto das substâncias que são utilizadas, tá, como matéria-prima, quanto os produtos e subprodutos. Por que isso na questão da segurança? Olha, para a sua empresa você tem toda a classificação, que as meninas já conversaram com vocês anteriormente, falando sobre classificar o seu produto de forma adequada. O segundo ponto, a partir disso, para o próprio órgão ambiental, é ter ali uma base de dados muito ampla, com todas essas informações de produtos químicos, a movimentação dele, para onde vão, para que ele, então, consiga, inclusive, balizar algum desenvolvimento de legislação específica nesse sentido, tá? Então, para onde estão sendo essas matérias-primas, para onde estão indo as principais quantidades de matéria-prima que está sendo desenvolvida aqui no Brasil, os resíduos, para onde que estão sendo movimentados, os resíduos que são gerados ali no Sudeste, ficam no Sudeste, não estão sendo transportados para outro estado. Por que essa relação, né? A gente pode observar, às vezes pode ser uma falta de tecnologia disponível, então o Ministério do Meio Ambiente pode, inclusive, auxiliar esse fomento dessas atividades com incentivos fiscais, entre outros. Então, a gente tem que sempre observar como uma ferramenta de macrogestão, tá bom? Bom, outro ponto importante é a classificação dessas substâncias, tá? Que ela vai, infelizmente, no IBAMA, ele ainda usa aquela PRODELIT 2007, então classificar essas substâncias dessa forma, tá? E, principalmente, manter a acurácia dessas informações, que principalmente, a gente tratando da metragem cúbica, que é utilizada, se caso for, e principalmente na questão do reporte. Então, por exemplo, você vai reportar 30, 40, 50 metros cúbicos de uma determinada substância, um isocianato de metila, por exemplo. Quando você vai fazer esse reporte, principalmente dentro da sua organização, tenha a possibilidade de fazer o link de as informações que você está reportando em metro cúbico junto ao IBAMA para a sua organização interna, você não está colocando de outra forma. Ou seja, por exemplo, em quilo, porque no momento de fiscalização do próprio órgão, você vai começar a avaliar essas informações e você vai perder a memória de cálculo.
do quilo para o metro cúbico no qual foi reportado, então as informações não vão se encontrar. Então, inclusive na gestão das licenças ambientais, isso é muito importante, tá? Aqui, vamos trazer aqui as questões das licenças, que eu já falei um pouquinho na questão da CETESB, mas, por exemplo, também é muito correlacionado essas questões das licenças ambientais, a gente trazendo, por exemplo, para o cumprimento das condicionantes. Eu vou sumir aqui um pouquinho da tela só para mostrar para vocês, porque fica minha cabecinha aqui junto da telinha, fica em cima. Vamos lá. Somente na tela. Quando a gente traz aqui para a questão do cumprimento das condicionantes, por exemplo, desde as emissões atmosféricas, emissão de ruído, gestão de resíduos, tudo isso, de certa forma, tem muito a ver. Acho que o que menos traz aqui uma questão, uma correlação direta é a emissão do ruído na questão do risco químico. Mas até a gestão dos resíduos de forma adequada, tendo o seu cuidado para que não haja ali uma explosão na forma do armazenamento, contaminação por conta desses resíduos, tá? As emissões atmosféricas é muito importante tangindo na questão do risco químico desse controle. Então, eu trago essas questões aqui para vocês, para que vocês sempre tenham isso em mente, tá? Então, a questão das licenças, o cumprimento dessas diligências, dessas condicionantes, faz com que o nosso empreendimento, de forma geral, além de ser lei, né? Precisamos cumprir, não temos como correr, mas precisamos sempre ter isso aí muito em mente, que faz parte de um conglomerado de ações para que tenhamos, então, controle do risco químico. Dando continuidade, temos aqui também o atendimento a legislações, então, não só a questão das condicionantes, mas o atendimento das legislações. Por exemplo, trazendo aqui alguns exemplos para vocês, tá? A Lei 12.305, que referencia o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Então, como é que a gente vai referenciar isso, Henrique, numa empresa, numa indústria? Como é que esse processo do gerenciamento do risco químico, como é que a gente pode trazer isso para a realidade? Por exemplo, você verificar se o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos está aqui atendendo ao artigo 21, que, por exemplo, ele traz aqui um diagnóstico adequado desses resíduos que são gerenciados e gerados dentro da empresa, a explicitação dos responsáveis, que é muito importante. A gente sabe, quando não há responsáveis explícitos dentro do processo do gerenciamento dos nossos resíduos, aquilo acaba sendo deixado de lado, aquilo não fica com controle adequado, e essa ausência de controle adequado pode causar aí não só contaminação, mas também acidentes, tá, gente? Isso não é o Henrique que está falando. Isso, historicamente, se você pegar a maior parte dos acidentes ambientais que ocorreram por conta da má gestão de resíduos, você sempre tem essa figura da falta de um responsável direto para a execução dessa atividade, tá? Então, por isso que a própria legislação deixa isso muito claro, dessa necessidade de explicitar um responsável, tá? Procedimentos operacionais estão muito bem adequados e declarados, e os profissionais que estão envolvidos a ele muito bem treinados e orientados, tá? Bem como um responsável técnico devidamente habilitado para tal. Bom, trago aqui também outra questão, também citando aqui um exemplo de legislação para vocês, por exemplo, a Instrução Normativa número 1 de 2013, que trata do CNORF, que é o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos. Esses operadores de resíduos perigosos, você deve explicitar cada uma dessas atividades, tá? Então, dentro de algumas atividades que estão previstas dentro do RAP, que é o Relatório de Atividades Potencialmente Poluidoras, você tem ali algumas atividades e categorias, sendo elas de 1 a 20. Dentro dessa Instrução Normativa número 1 de 2013 do Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos, você tem no anexo 1º a relação dessas atividades que trata com os geradores de resíduos, os transportadores de resíduos, os destinadores finais e os destruidores, né? Até ali nesse meio caminho, ele traz também ali as empresas que fazem o transbordo desse resíduo, né? Então, armazenam momentaneamente e posteriormente fazem a destinação para um outro local, tá? Essas informações são importantes de ter, inclusive neste aspecto aqui do CNORF, que você vai ficar referenciado lá no seu cadastro técnico federal, você vai ter que indicar um responsável técnico devidamente habilitado, inclusive esse responsável devidamente habilitado, gente, eu gosto sempre de frisar que ele tem que, quando você for elencar, o sistema do IBAMA, ele é elencado com o CBO, que é o Cadastro Brasileiro de Ocupações, que estava ali vinculado ao extinto Ministério do Trabalho, tá? Eu não sei, não entro muito nesse aspecto, porque eu não sei em qual pasta agora ele está, devido às aberturas e fechamentos aí de alguns ministérios por parte desse governo. Bom, não se adentrando a esse ponto em questões políticas, você observando essas questões do CBO com as atividades, ela vai referenciar ali se esse
técnico, se essa devida formação acadêmica deste profissional, pode então estar ali como, por exemplo, gerenciamento de resíduos perigosos, tá? Henrique, caso eu seja um farmacêutico e lá não esteja descrito lá que as minhas atividades estão ou não estão previstas, por exemplo, para gerenciamento de resíduos sólidos, o que eu devo fazer? Olha, gente, o exercício da atividade tem uma legislação específica que, se não me falha a memória, ela foi promulgada em 1967, que tange as comissões e os conselhos de classe. Quem é que fiscaliza a possibilidade da execução dos trabalhos é os próprios conselhos de classe. Então eu estou na dúvida, o meu CBO aqui não está claro se eu posso ou não posso, Henrique, ser responsável pelo gerenciamento desses resíduos. O que você me aconselha? Meu conselho, gente, é o que sempre nós fazemos, inclusive é uma técnica que o próprio Conselho Regional de Química atua, né? Essa orientação, que você protocole junto ao próprio órgão, o seu conselho de classe, uma carta consulta, verificando se com as atividades, a sua formação acadêmica, dentro das atividades que você está ali, se você pode ou não gerenciar resíduos perigosos, tá? A partir dessa consulta, o conselho de classe te dando uma positiva, ele que fiscaliza a sua função, acredito que aí todas as dúvidas já estão sanadas, ok? Dando continuidade aqui, por exemplo, outro exemplo bacana, a gente pode falar aqui do atendimento ao CNIR, uma portaria 240 que saiu agora em 2020, entrou em vigor em 2021, que trata sobre os manifestos de transporte de resíduos. Então, essa gestão desses resíduos de forma adequada também é uma questão da legislação para o gerenciamento do risco químico, na qual você vai ter um manifesto de transporte com controle de entrada e saída, quantidade do resíduo, onde é que foi transportado, isso faz parte até onde vai se destinar e destruído, isso faz parte do que engloba, onde entendemos aqui junto aos profissionais da Intertops, como gerenciamento do risco químico. Tá? Então, pleno atendimento de todas as legislações traz para a empresa um grande compliance, e não só a questão do compliance, mas também uma robustez em todo o seu sistema de gestão para o controle desse risco químico, tá? Bom, legislação, vamos trazer aqui também uma questão da legislação estadual de São Paulo. Eu sempre gosto de trazer um pouquinho de brasa para a minha sardinha, né? Não tem jeito, a gente está aqui no estado de São Paulo e as legislações daqui são um pouco mais tangíveis. Bom, eu trago para vocês como exemplo o atendimento ao decreto 8468 de 76, onde nós temos dois artigos, o artigo 18 e o artigo 19A. Para ambos esses artigos, se faz necessário o atendimento de uma série de especificações de um laudo físico-químico do seu efluente para que você vá destiná-lo tanto à rede de galeria de águas pluviais quanto para a galeria de esgoto. Então, peraí, Henrique, eu trato aqui o meu esgoto. Então, eu tratando aqui o meu esgoto dentro da minha empresa, eu preciso fazer essa análise? Ora, você precisa criar uma evidência de que a sua análise de efluentes ali, pelo menos atende a esses parâmetros disponíveis nesse decreto. Porque depois que você trata, você ou manda ele para a galeria de águas pluviais ou manda ele para a galeria de água coletora de esgoto. Então você precisa fazer atendimento a um desses decretos, porque um deles é específico para a galeria de águas pluviais e o outro é para a galeria de esgoto. Tá? Então faz parte do processo de gerenciamento do risco químico que você não também contamine as redes coletoras de esgoto e atenda também essa legislação, tá? Então, deixo esse decreto para vocês, esse decreto ainda está em vigor, o 8468, o artigo 18 e o artigo 19A. E também uma outra forma, trazendo aqui, elencando não só do CNIR, da portaria 240, mas também trago aqui a portaria do SIGOR, que já é um pouco mais estadual, a gente sabe, alguns estados optaram por ter o seu próprio sistema de manifesto de transporte, o estado de São Paulo foi um deles, com o próprio SIGOR, no qual ele vai integrar essas informações junto com o CNIR, então traz toda a questão da rastreabilidade de resíduos no estado de São Paulo, tá? Bom, e atendimento a normas e alguns laudos. Você faz parte também da questão desse gerenciamento de resíduo químico, do resíduo químico, você atender a normas que estão ali previstas e hoje que tem a necessidade, né, e a função de orientar nas nossas atividades. Então, trago aqui para vocês, por exemplo, a ABNT NBR 10.004, que é a classificação de resíduos de forma geral. Todos vocês aí já estão até cansados de saber, inclusive a própria ABNT já abriu um grupo para poder fazer a revisão, já está acontecendo, né? Muitas discussões estão girando em torno dessa questão de classificação de resíduos por todo o Brasil, tá?
Inclusive, da BNT é aberto o grupo, convido a todos que quiserem participar, podem enviar suas inscrições e participar. Isso é muito importante para que, inclusive, todos os setores envolvidos na questão do gerenciamento de resíduos sejam ouvidos, para que, então, a norma fique adequada e aplicável a todos os setores, tá? Trago aqui outra, não sei se todos sabiam, temos aqui a NBR 12235, que trata sobre armazenamento de resíduos perigosos. Temos a 11174, que trata de armazenamento de resíduos inertes e não inertes, tá? Temos também aqui, como eu citei, questão de emissão de ruído, que é uma condicionante, achei interessante trazer também a ABNT, que trata, que é a 10151, que trata da medição e avaliação de pressão sonora para áreas habitáveis, entre outros. Então, ela traz as questões de ruído que são emitidas e, inclusive, as zonas habitáveis. A não ser que a própria legislatura municipal tenha uma regra à parte, tá? Você deve utilizar dessa própria NBR, que vai trazer ali para, por exemplo, zonas domésticas, se não me falha a memória, até 40 decibéis. E quando passa de um determinado horário, se não me falha a memória, às 10 horas da noite, esse ruído deve cair pela metade, então fica em torno de 20. Então essas são algumas questões que você precisa tomar cuidado caso sua planta aí esteja trabalhando aí um período de 24 horas ou superior a isso, tá? Sempre observar as questões da circunvizinhança. E na questão da avaliação de laudos, eu acho muito importante. Por exemplo, nas ABNTs, nas normas da ABNT, a gente tem a 17025, que trata sobre uma metodologia para que você tenha ali o total controle da avaliação de alguns, desde a entrada, coleta, forma de coleta e análise de alguns tipos de efluentes ou até resíduos, tá? Um conselho que eu trago sempre para vocês é quando você vai apresentar um laudo, isso já é até um tanto já corriqueiro do dia a dia de vocês, mas que sempre preconizem por empresas que possuem a 17025, porque tem todo um sistema de controle para esse laudo, tá? Dessa avaliação, a forma de fazer a coleta, etc., tá? Entre outras inúmeras controles que a gente acaba estando ali na hora da coleta, a gente nem imagina, né? Mas dentro do laboratório tem todo um procedimento que é muito adequado para que as amostras e as análises sejam feitas de forma adequada, tá? Então, isso até para que vocês evitem de ter que fazer um retrabalho, porque caso muitos órgãos ambientais, inclusive, não aceitam quando você faz o protocolo de uma amostra ou de uma análise que não tenha esse laudo, tá? A CETESB, por exemplo, é uma delas. Então, nesse processo também faço para vocês sempre um adendo que vocês devem sempre também fazer a avaliação da caracterização desses resíduos, então se foi feito conforme a NBR 17025, tá? Os laudos de potabilidade efluente, os laudos de estudo de emissões atmosféricas também, para que sejam feitas essas questões, tá? Os laudos de estudo de emissões atmosféricas, acredito que fica até fora dessa questão dos laboratórios para 17025, são outros tipos de análises e avaliações, tá? Então, no mais, é isso que eu queria trazer para vocês na questão da avaliação do risco químico, trazendo mais para a vertente de meio ambiente, mais trazendo com o viés ambiental do que eu enxergo. Você tem algumas legislações, alguns pontos, isso é muito mais amplo, tá? Inclusive, você pode, questão de risco químico, o termo, ele é muito amplo e ele sempre deve seguir a questão de melhoria contínua, então naquela metodologia de PDCA, que é Plan, Do, Check and Act. Você deve sempre implementar, observar, checar, avaliar e reimplantar e sempre trazendo um processo de melhoria contínua. Então, não engessem o processo de segurança química de vocês somente nessas questões. Sempre busquem mais, porque afinal, a gente implementando uma questão de segurança química, de segurança e controle, quem é o que mais ganha somos nós mesmos da empresa, tá? Agora eu vou chamar a Tatiane, ela vai dar continuidade aqui na questão de apresentação da questão do GRQ aqui da Intertox, tá bom? Muito obrigado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado aí o conteúdo, né? Sabemos que é um conteúdo, um tema bastante significativo aí para todo mundo, né? Onde nós não temos muitas diretrizes, né? Eu vou falar um pouquinho aqui das soluções Intertox para esse tema e para alguns outros temas, tá? Atualmente, né, nós temos consultoria para todas as áreas, né, das empresas. Então, desde vendas, exportação, né, expedição dos produtos, assuntos regulatórios, transporte de produtos perigosos,
gestão dos resíduos, recursos humanos, né, nosso E-Social, para as áreas de laboratório, qualidade, P&D e sustentabilidade. Então, para qualquer área que vocês necessitarem de algum apoio, né, todas elas muito ligadas aí à gestão do risco químico, nós ficaremos felizes em auxiliá-los com alguma solução. Inclusive, nós temos uma solução voltada à gestão do risco químico, né? O nosso GRQ é um projeto que nós idealizamos, né, para auxiliar as empresas a avaliarem como estão se comportando, né, frente a todos esses requisitos legais que nós falamos, os ambientais, frente à comunicação de perigo, né, a segurança dos colaboradores, também durante todo o funcionamento e atividade com os produtos químicos e com os resíduos químicos. Qual que é o objetivo do nosso projeto, né? Avaliar principalmente os riscos químicos, né, toxicológicos e ambientais, avaliar o cumprimento dos requisitos legais, mensurar o comprometimento e a capacitação dos colaboradores, importantíssimo aí na parte de treinamento dos colaboradores, identificar as necessidades de adequações e pontos de melhoria. Então, ali na nossa parte de implementação, né, fundamental para a gente identificar e implementar nossa gestão do risco químico e garantir a saúde e segurança dos colaboradores. Alguns benefícios aí, né, da nossa solução, a avaliação completa, né, das obrigatoriedades legais. Então, como vocês viram, e como eu já falei, exige uma equipe multidisciplinar, né, são várias áreas envolvidas, né, então a gente está falando de regulatórios, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional, e aqui você tem a avaliação completa, né, das obrigatoriedades legais, né, contando com uma equipe com a expertise em cada ponto que nós citamos aí no nosso webinar. Redução dos riscos de penalidades durante fiscalizações, né, dos órgãos reguladores, compromisso ambiental e sustentável e um suporte técnico durante todo o desenvolvimento do projeto. Como eu falei, né, a equipe técnica altamente especializada, né, experiente no segmento químico. Temos uma flexibilidade no cronograma de atividades, então a gente sabe que o nosso dia a dia é corrido, né, e que frente a todas as outras atividades, né, que cada colaborador da empresa tem, a gente tem que encaixar aí esse cronograma para a gestão do risco químico, então a gente tem uma flexibilidade, né. E um diferencial, né, nós temos uma recomendação de plano de ação, né, então, além de fazer toda essa parte de avaliação de risco, né, nós também temos aí, como um diferencial do nosso projeto, a recomendação de um plano de ação, além de propiciar aí o manuseio adequado de produtos químicos. Então, para finalizar aqui, passando a metodologia bem brevemente aí do nosso projeto, né? Nós estruturamos da seguinte forma, então, uma reunião de kickoff, uma reunião inicial para alinhar as equipes, né? Tanto equipe Intertox como a equipe da sua empresa que vai trabalhar nesse processo, né? Apesar de ter nosso auxílio, exige uma dedicação de ambas as partes, né? Temos visitas técnicas, né, para coletar os dados e também reuniões de coleta de dados. Avaliamos todos esses dados, então, frente a todos os requisitos, né, que nós passamos aí para que vocês tenham a eficiente gestão do risco químico. E elaboramos um relatório técnico com uma sugestão de plano de ação. E, por fim, realizamos uma apresentação final, onde vocês podem tirar todas as dúvidas, né? Aprimorar aí o plano de ação e partir para a etapa de implementação da gestão do risco químico. Bom, pessoal, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Por conta de termos extrapolado um pouquinho o tempo, as dúvidas do chat vão ser respondidas posteriormente, diretamente no e-mail de vocês. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.